Com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção e as bênçãos do Menino Deus, da saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, diretamente do estúdio da TV Primer, aqui de Florianópolis, que atinge a grande Florianópolis, e TV Primer, TV São José. Sem dúvida nenhuma é um momento de reflexão, um momento de oração, um momento que talvez algo de novo venha acrescentar na sua vida, sem dúvida nenhuma. Você que está meio triste, meio desanimado, você que talvez está com certos problemas na família, de relacionamento, de esposa, esposo, de relacionamento pais e filhos, filhos e pais. Você que talvez se encontra isolado da sociedade, numa prisão, quem sabe, infelizmente, onde está pensando bem na sua vida e onde você está igualmente rezando para que o Espírito Santo o ilumine ou a ilumine, para que possa, quem sabe, dar uma guinada na sua vida, deixar esta vida pela qual você vinha palmilhando, ou diga, seguindo, e que você agora, na prisão, está vendo que não foi uma boa solução sua tomar esta direção. Mas, do outro lado, você deve se lembrar que muitos que também andaram por esse caminho e depois de passar numa prisão, adentrou dentro de você e viu que não é o caminho certo, não é o caminho que Deus, nosso Pai e Criador, traça para todos os seres humanos. O que é que Deus, como bom Pai, quer de todos e para todos e cada um de nós? A felicidade. Vivermos no cumprimento do nosso dever. Ou seja, observando os 10 mandamentos, seguindo a mensagem de Cristo Jesus. Não basta somente ler a palavra de Deus. O importante é deixar-se iluminar pela palavra de Deus. Seguir aquilo que Cristo Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse claramente, lemos em Mateus, capítulo 28, versículo 16, ide pelo mundo todo, ensinai aquilo que eu vos ensinei, e Cristo Jesus nunca ensinou
o que é errado. Pelo contrário, amai-vos. Aliás, se você abrir São João, por exemplo, capítulo 15 e versículo 17, e o que é que você encontrará lá? Olha, já encontrei. Então, capítulo 15, versículo 17, está bem claro aqui. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, todas as pessoas que amam a Deus e amam seus semelhantes, sem dúvida nenhuma, são pais exemplares, são avós ou bisavós que continuam dando bom exemplo para os netos e bisnetos e trazendo sempre a alegria dentro daquele lar, porque muitos avós e bisavós, agora viúvos ou viúvas, então tem um amparo da nora, da filha ou do filho, como isso é importante, o carinho que muitos avós recebem, ou quase todos, podemos dizer, dos genros, das noras, dos filhos, das filhas, dos netos e bisnetos. E é necessário que os pais também ali rezem para que a família vive sempre mais unida, quanto isso é importante. Bem, mas um assunto que diversas pessoas às vezes nos têm interrogado é sobre a questão dos falecidos. É bom, já falei uma outra vez, mas é necessário, nem sempre as pessoas estão no programa onde a gente dirige essa palavra. Então, a interrogação vem. Pois é, agora tem a cremação. E agora, Padre Pedro, o que fazer com as cinzas das pessoas falecidas? Então, veja bem, uma recomendação pelos papas, especialmente agora Papa Francisco, e então colocaram uma orientação, tanto quanto possível, talvez não possa agradar a todas e todas as pessoas, mas uma coisa é certa, que todos nós devemos sempre ter um grande respeito para com os cadáveres, para com as pessoas que partiram desta vida para a eternidade. Aliás, a palavra do próprio Deus nos diz: não sabeis que os vossos corpos são templos, são santuários do Espírito Santo. Então devemos sempre nos lembrar e conservar o corpo na amizade e na graça de Deus. Isso é tão importante. Então, vamos ler aqui, então, especialmente a orientação, em grande parte, onde diz: a Igreja Católica continua
a preferir a sepultura dos corpos, ou seja, o enterro nos cemitérios. Continua a dar preferência. E a igreja, mas a igreja não impede a cremação e apresenta algumas normas referentes à conservação das cinzas dos cadáveres cremados, porque agora o corpo foi cremado e agora lá no crematório eles entregam de modo geral uma redoma, ou seja, um vidro, onde estão os restos mortais daquela pessoa falecida. Aquilo que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 3. Veja bem, livro do Gênesis, lá no começo da Bíblia Sagrada. O que é que nós lemos lá? Após o orgulho de nossos primeiros pais, dizendo que não iam obedecer mais a Deus, porque eles também eram bonitos, porque eles também eram inteligentes. O que é que Deus então disse naquele momento para eles, quando foram expulsos do paraíso, da felicidade eterna? Veja bem, vou ler aqui. Você pode acompanhar também na sua Bíblia, repetindo. Gênesis, ou seja, o livro das origens, o primeiro livro da Sagrada Escritura, onde Deus diz claramente, veja só o que Deus diz aqui. Vamos ver, capítulo 3, versículo 19. Doravante comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. É isso que acontece na cremação. E o corpo, o cadáver que é levado para o cemitério, também lá entra em decomposição. Aliás, todos sabem que assim, quando os neurônios, bilhões de neurônios, se apagarem, e o nosso coração também se apagar, ali já começa então a decomposição. Podia ser o corpo mais bonito, mas ali começa então a decomposição do corpo. E, em geral, a lei prevê que dentro de 24 horas a pessoa seja levado para o crematório ou para o cemitério. Porque todos nós sabemos que um corpo em decomposição não é mais bem quisto dentro de casa, ainda mais se tem um calor intenso. Então devemos levá-lo para o cemitério, para o crematório. E nós todos somos muito importantes pelo nosso espírito, pela nossa alma, que proveio da eternidade
e quer sempre retornar em união com Deus. Enquanto não estiver em união com Deus, se a pessoa não se cultiva espiritualmente, lendo a palavra de Deus, rezando, fazendo as obras de caridade, aliás, o que está na palavra de Deus, então a pessoa se torna uma pessoa oca, uma pessoa angustiada, uma pessoa vazia, uma pessoa intranquila. Aquilo que o grande Santo Agostinho, autor de tantos livros que ainda hoje em dia são lidos, especialmente o livro Conversão dele, ou Cidade de Deus. E ele então o que é que dizia após a sua conversão e o seu batismo? Quando foi batizado com 33 anos, catequizado pelo grande Santo Ambrósio, lá em Milão, na Itália, no ano 470, mais ou menos, ele dizia: inquieto, intranquilo, insatisfeito, vazio vivia o meu coração, enquanto não repousava em ti, ó Deus. Olha só, e essa frase perpassou séculos, continua presente esta grande realidade. E quando a pessoa está na amizade com Deus, vive feliz. Mas aqui falando ainda sobre a cremação. Então a igreja continua a preferir a sepultura dos corpos, uma vez que assim se demonstra, se evidencia uma estima maior pelos defuntos. Todavia, a cremação não é proibida, a não ser que tenha sido escolhida por motivos contrários à doutrina cristã. Ao sepultar os corpos dos fiéis defuntos, a igreja confirma a fé na ressurreição da carne, a ressurreição nossa como Cristo, e na vida eterna. E a igreja deseja colocar em destaque a grande dignidade do ser humano, aquilo que lemos na palavra de Deus. Não sabeis que o vosso corpo e que os vossos membros são templos do Espírito Santo? E veja bem então, as cinzas, conservar as cinzas em lugar sagrado. As cinzas do defunto devem ser conservadas por norma num lugar sagrado, isto é, no cemitério, num jazigo ou sepultura, ou, se for o caso, em uma igreja ou em um lugar especialmente dedicado a esse fim determinado pela autoridade eclesiástica. Não conservar as cinzas em casa. A conservação das cinzas em casa não é consentida. Porque o que é que acontece? No começo, até alguns
ali valorizam, reverenciam, dão respeito àquela redoma com cinzas. Daqui a pouco, netos ou bisnetos, o que é isso, vó? Ah, tira isso daqui, não sei o quê. Então começa a haver um menosprezo. E isso a igreja não quer. Ter o respeito para com as cinzas dos avós, bisavós, tataravós. E veja, não dividir as cinzas entre os familiares. Dá um pouquinho de cinza para um, dá um pouco para o outro. Daqui a pouco, então, tem cinzas espalhadas aqui e acolá, e vai faltando o respeito. As cinzas não podem ser divididas entre os vários núcleos familiares. E deve ser sempre assegurado o respeito e as adequadas condições de conservação das mesmas cinzas. Não dispersar as cinzas no ar, ou na terra, ou na água, ou no mar, especialmente sempre ter o respeito. Então, na água, para evitar confusão doutrinal, não seja permitida a dispersão das cinzas no ar, na terra, ou na água, ou ainda em qualquer outro lugar. Não conservar as cinzas em peças de joia. Vou botar na minha joiazinha para ter sempre a lembrança da vovó, ou do meu bisavô. Não, não é assim. Não conservar as cinzas em peças de joia. Exclui-se ainda a conservação das cinzas cremadas sob a forma de recordação comemorativa em peças de joalheria e ainda também mais a última colocação, no caso de o defunto ter claramente manifestado o desejo da cremação e a dispersão das cinzas na natureza, então, por razões contrárias à fé cristã, devem ser negadas as exéquias segundo o direito canônico. E, então, o texto poderá ser lido na íntegra, em todo e qualquer lugar, para as pessoas terem conhecimento. O que é que a Igreja Católica quer com essa colocação? Exatamente o respeito que nós devemos sempre ter para o nosso corpo, essa matéria que durante 10 anos, 5 anos, 50 anos, 100 anos, sustentou o corpo, sustentou a alma. Nós sabemos que nós somos corpo e espírito, ou seja, matéria e alma. A matéria sempre, a tendência é procurar
a terra, ao passo que o espírito, a alma, sempre procura elevar-se para o infinito, para onde nós proviemos e para onde será o nosso destino final. Você poderá perguntar, Padre Pedro, numa síntese, o que acontece quando a pessoa morre? Quando a pessoa morre, o espírito entra para a eternidade. Se apresenta diante de quem? Diante do juiz dos juízes, que você poderá abrir a sua Bíblia e ler, olha, já está aqui, ler Cristo Jesus, que vai ser o meu juiz, o seu juiz, foi juiz de todos os entes queridos nossos que partiram dessa eternidade. E o que Cristo Jesus vai dizer ali naquele momento? Padre Pedro, olha só, vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos estava preparado desde toda a eternidade. Então você terá a felicidade de entrar para o céu. Se você está em completa amizade com a Trindade Santa, com Cristo Jesus, com Nossa Senhora. Agora, se você passou por esta vida no pecado, não amando a Deus, não amando seu semelhante, olha o que nos diz Mateus, capítulo 25, versículo 41. Afastai-vos de mim, ide para a condenação eterna, porque passasse por este mundo, não amando a Deus, não amando os seus semelhantes. E o que é que você quer fazer agora, na presença de Cristo Jesus? Se você nunca amou a Cristo Jesus, nunca nem os seus parentes, então veja a sua vida. A todas e todos, saúde, alegria, felicidade, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, e a nossa prece em favor de todas as pessoas, em favor das pessoas enfermas, a bênção de Deus e, especialmente, a bênção de Deus em favor das pessoas enfermas e da água, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, das 2h30 às 3h, se Deus quiser.